Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Essa aqui vai ser a nossa primeira aula de programação estruturada, né? Que a gente já está devendo essas aulas aí, a gente precisa atribuir umas notas, né? De AV1 e AV3, ou AV3, né? Porque esse componente ele só teria uma prova. Esse componente aqui é um componente que ficou faltando da base técnica e vocês não tiveram, a gente vai ter que repor esse componente agora, tá bom? Só que são assuntos bem básicos, né? Assuntos que vocês já tiveram em outros componentes, como introdução ao algoritmo e estrutura de dados, né? Eu tenho alguns slides, alguns PDFs que eu poderia estar falando em cima deles, mas eu vou explicar aqui da minha forma que vai ser melhor, tanto para vocês quanto para mim. Vai ficar um conteúdo bem mais simples do que eu tentar explicar ali por slides, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, que a maioria de vocês já sabe o que é, né? É o que é variável. As variáveis, elas são espaços na memória que guardam valores. Esses valores, eles podem ser de alguns tipos distintos, né? A gente vai começar aqui a colocar esses tipos de dados. Maçã aqui, tá? Verdadeiro ou falso. Esses aqui são alguns dos tipos de dados que as nossas variáveis elas podem armazenar, tá bom? Então, quando ela armazena um número inteiro, essa variável ela tem um tipo. Quando ela armazena um número do tipo decimal, ela tem outro tipo. Quando ela armazena um nome, outro tipo, e verdadeiro e falso, outro tipo, tá? Então essa variável tem tipos diferentes. Quando a gente armazena um número inteiro, a gente diz que essa variável está armazenando um valor do tipo int. Quando ela armazena um número decimal, a gente tem dois nomes ali que a gente pode trabalhar. A gente vai trabalhar com um específico que é o float, mas a gente pode chamar também de real, tá? Float ou real. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho do pincel para ficar melhor. Quando a gente está armazenando nomes, a gente dá o nome de string, tá? Para esse tipo de variável. Verdadeiro e falso, a gente fala que ela é boolean ou booleana, tá bom? Então esses são os tipos de dados aí que a gente mais comuns que a gente trabalha com as nossas variáveis, tá bom? Quando a gente está trabalhando com inteiros, ou seja, do tipo int, esse número ele só não precisa ter vírgula. Então, independe se ele é negativo ou se ele tem duas casas decimais, três casas decimais e várias outras casas decimais, né? O que importa é se esse número é inteiro ou não, ou seja, ele não ter vírgula, tá? Então, ela se encaixa nesse tipo int. Quando ela é float ou real? Quando ela tem vírgula, tá? Independente também se é negativo ou positivo, basta ter uma... Não vou botar 1,0, vou botar 1,5. Basta ter uma vírgula ali separando as casas decimais e ela já vai entrar no tipo real ou float, tá bom? Tem vírgula, então é real ou float. Não tem vírgula, é inteiro, então ela se encaixa no tipo int. O tipo string é qualquer nome. Qualquer nome se encaixa nesse tipo string. Por exemplo, já coloquei ali outro exemplo, foi a maçã. Vou colocar aqui um nome próprio, né? Bruna. Esse se encaixa como uma string, ele é um nome, né? Posso botar também aqui, deixa eu colocar um nome composto. O Gustavo. Gustavo Jonas, né? Gustavo Jonas ele é um nome composto, mas ele é uma string porque eles são nomes, eles são uma cadeia de caracteres, né? Cada letra aí se encaixa como um caractere, então um nome ele é uma cadeia de caracteres. Isso é uma string. Esse espaço aqui entre um nome e outro, esse espaço, ele também entra como um caractere. Então, se eu fosse contar quantos caracteres eu tenho dentro da minha variável do tipo string, né? Quantos caracteres eu tenho? Eu vou conferir as letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 letras aqui para Gustavo, o espaço, que ele conta também como um caractere, mais as outras 5 letras do nome Jonas, né? Então a gente tem 7 com 8 com 5, 13. Então a gente tem 13 caracteres, né? E esses 13 caracteres formam uma cadeia de caracteres, que é o que a nossa variável do tipo string guarda. Ela guarda uma cadeia de caracteres. E a nossa variável booleana, ou boolean, ela só guarda valores verdadeiros e falsos. Professor, como é assim um valor verdadeiro e falso? Por exemplo, acredito que a maioria de vocês está no quarto agora, né? E a luz talvez esteja ligada ou não. Mas a luz do quarto de vocês, ela só pode estar ligada ou desligada. Ela não tem um meio ligada ou um meio desligada. Não, ela está ou ligada ou desligada. Então, se eu perguntasse assim para vocês, analisem essa sentença. A luz do quarto está ligada? Aí vocês iam olhar para a luz do quarto de vocês e iriam dizer, né? Verdadeiro ou falso. Se a luz estivesse ligada, verdadeiro. Se ela estivesse desligada, falso, tá? Então ela guarda esse tipo de valores. É como se fosse uma resposta de uma sentença. Verdadeiro e falso, então, basicamente é isso. São esses tipos aí, tá? Então a variável basicamente é tudo que eu expliquei agora. É o que vocês vão precisar saber para o componente. E eu acredito que para nossa primeira aula já está de bom tamanho, tá bom? Então vamos para a segunda.